Então, gente, começando mais um vlog por aqui. Mas peraí que eu tô atravessando a rua. Peraí. Eu vou falar um pouquinho sobre como tá sendo essa minha experiência de morar há 2 meses aqui em Portugal. O tempo passa muito rápido. Foram 2 meses, assim, bem intensos. Então, com certeza pra mim já faz, assim, já parece que faz 2 anos que eu tô morando aqui. E o que eu posso dizer nesses 2 meses morando em Portugal é que já teve muito perrengue, gente. Já teve infestação de inseto no apartamento, já teve problema na AIMA com a imigração, mas também já teve muita coisa boa, já teve viagens e eu quero contar um pouquinho pra vocês como que tá sendo aí esses 2 meses morando aqui em Portugal. Bom, e o que eu posso dizer, assim, é que quando eu tava pesquisando, assim, vídeos pra falar sobre a experiência, pra entender um pouquinho mais sobre a experiência de morar aqui em Portugal, eu encontrei muitos vídeos que falavam muito da questão do custo de vida, da documentação, dos problemas que alguns brasileiros estavam encontrando ao morar aqui. Ou, por exemplo, de pessoas que estavam falando muito sobre os lugares para viajar, para conhecer aqui. E, enfim, também encontrei muitos relatos de pessoas que estavam falando sobre a dificuldade de migrar, enfim, de qual é o problema de ser um imigrante aqui. Mas parece que faltava, assim, um vídeo que falasse um pouquinho, um relato mais pessoal, mais emocional, digamos assim. E é isso que eu quero falar hoje nesse vídeo, contando um pouquinho da minha experiência. Então, meu objetivo é mostrar de fato o que eu gostei, o que eu não gostei, o que deu certo e o que não deu certo. Mas primeiro deixa eu chegar em casa que eu tô na rua e a gente já começa a conversar. Bom, gente, então bora começar esse vídeo, né? Bom, eu fiz aqui um roteirinho, assim. Bom, gente, então vamos continuar esse vídeo. Quando eu vim aqui pra Portugal, quando eu e o Matheus, a gente tomou a decisão de se mudar aqui pra Portugal, foi pra estudar, né? Basicamente, o Matheus tá fazendo mestrado, eu também tô estudando aqui. Vim com um tempo determinado, né? Mas a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então a gente também tá aberto para poder ficar aqui, enfim, né, morar aqui, etc. O tempo que for necessário, é um tempo que sim é determinado, mas pode ser indeterminado, a gente nunca sabe o futuro, né? Mas basicamente eu continuo trabalhando com home office no Estadão, então isso me deixa com liberdade para poder escolher onde eu vou morar. Para sempre é muito tempo, né? Então a gente tá pensando bastante no hoje. E eu acho que uma das coisas que me ajuda também, um dos relatos assim que eu não vi tanto assim, nos vídeos que eu vi principalmente, é porque eu vi muitos relatos de pessoas que vieram pra ficar e pra ficar pra sempre, se mudaram pra cá com família, enfim, com tudo que tinham. E também vi relatos de pessoas que iam só ficar um tempo. Mas esse relato de vamos ver o que vai dar, assim, eu não tinha visto, então é por isso que eu também senti essa necessidade de fazer esse vídeo, assim. E eu acho que esse sentimento de não saber o tempo que a gente vai ficar, eu acho que acaba às vezes confundindo até um pouquinho a cabeça da gente e acaba às vezes deixando, né, o processo um pouquinho mais difícil. Mas também uma das coisas que deixou esse processo um pouquinho mais difícil foi que quando eu fui embarcar, né, pra vir morar aqui em Lisboa, eu precisei me despedir de toda a minha família e de todos os meus amigos. E vocês vão ver aí nas imagens, não foi um processo nem um pouco fácil. Eu acho que isso me deixou bastante abalada pra poder chegar aqui em Portugal. Aquele momento que passa um filme na cabeça, né? De o que eu tô fazendo, por que eu tô deixando essas pessoas que eu gosto tanto, né, aqui, por que eu tô indo pra um lugar tão distante. E eu acho que isso acabou também impactando um pouquinho o jeito que a gente chegou aqui em Portugal. Então, gente, aqui vai o meu primeiro aprendizado desses 2 meses de Portugal. Eu vi sim alguns vídeos, né, sobre essa mudança de país e também um vídeo sobre imigrantes, né? Mas eu acho que eu não tinha tido essa dimensão tão grande de que sim, gente, despedidas são muito difíceis. Eu acho que isso é necessário estar preparado psicologicamente para passar por essas despedidas. Talvez eu não tivesse tão preparada, assim. Acho que uma das coisas que eu não estava preparada é pra sentir que eu era tão querida pelas pessoas, tanto pela minha família quanto pelos meus amigos. E o que eu posso dizer é que sim, despedidas são difíceis. A saudade é uma coisa diária. Então, esteja preparado se você quiser viver essa experiência, né, de morar fora do teu país ou até mesmo do teu estado, da tua cidade. Saiba que esse é um aprendizado que eu tive, de que a despedida pode ser mais difícil do que você imagina. Que esteja preparado para ela, porque vai chegar esse momento, né? Bom, gente, pulando pra parte então de quando a gente chegou aqui, né, depois de passar esse voo, 10 horas de voo, né, tem um voo direto de Floripa pra Lisboa, né, esse voo ajudou bastante a gente vir pra cá, acho que foi muito bom ter esse voo, né, porque a gente conseguiu vir direto, não precisou ir pra São Paulo, não precisou ter todo aquele processo de entrar no avião, sair, depois ir com outro, a gente veio com a Lola também, então esse processo
ficaria um pouquinho mais difícil, né, com o cachorrinho. E a viagem com a Lola foi bem mais tranquila do que eu imaginava, e depois eu vou fazer um vídeo também sobre isso, né, de como eu viajei com a Lola aqui pra Lisboa. E quando a gente veio do Brasil, a gente veio já com um aluguel aqui, né, e a gente veio muito seguro, porque a gente já tinha um lugar pra morar aqui, né? Então a gente veio bastante empolgado, e quando a gente saiu do aeroporto, a gente já veio, bom, vamos pro apartamento, porque a gente tem algumas coisas pra fazer no apartamento. Tinha que comprar algumas coisas pra poder dormir a primeira noite no apartamento. Quando a gente chegou aqui nesse apartamento que a gente tá morando hoje, então nesse apartamento que eu tô fazendo esse vídeo, foi uma surpresa muito grande, assim, porque a gente abriu a porta do apartamento e aí a gente se deparou com esse caos aí, que eu também vou mostrar pra vocês. Olhando hoje as imagens, e vocês até podem dizer, né, que nem tava tão ruim. É claro que chegar num apartamento com sujeira de obra não era o que a gente tava imaginando, né? A gente tava imaginando receber um apartamento sem nada, mas um apartamento limpo, né, no mínimo. Mas o problema, gente, é que tinha uma infestação de insetos. Porque justamente se fosse só sujeira, né, só o caos da obra no apartamento, não teria problema, a gente limparia, enfim, seguiria a vida normal. Mas o problema é que a gente ficou 10 minutos aqui dentro desse apartamento e a gente começou a se coçar todo, assim. A gente até hoje não sabe que bicho que tinha aqui, qual era a infestação de inseto, mas a gente sabe que tinha uma infestação de insetos aqui. Foi bem complicado, assim, porque a gente chegou, já tava toda aquela sujeira, todo aquele processo traumático de ter se despedido de todo mundo que a gente gostava no Brasil, de ter se despedido do nosso apartamento em Floripa, de ter se despedido de Floripa, que é uma cidade que a gente gostava. Todo esse processo, e aí chega no apartamento que a gente tava dando como certo, chega e tá esse caos, e além de tudo tá uma infestação de insetos, que a gente se coçava, assim, dos pés à cabeça, bem traumatizante. Teve esse baque, assim, inicial. Foi bem complicado, assim. E aí a gente ficou meio sem saber o que fazer, assim. Porque além de tudo isso, a descarga do banheiro estava estragada. Mesmo com a infestação, digamos que a gente quisesse ficar, a gente não teria nem como utilizar o banheiro. E a gente também estava sem luz, sem energia elétrica, porque a ligação que a gente tinha feito lá do Brasil remotamente não tinha funcionado quando a gente chegou aqui, e a gente só descobriu quando a gente chegou aqui, e a gente também não tinha água. Mas tá, tudo bem, a água a gente até consegue, né, se virar com água de galão, etc. Mas a gente chegou aqui com esse caos todo, e a gente não tinha uma segunda via, né, uma segunda opção. Aí vai mais um aprendizado, esteja preparado para os imprevistos, gente, porque sim, eles acontecem. Então a gente saiu, assim, né, do apartamento, foi pra rua meio sem rumo, assim, e junto com a Lola, junto com todas as nossas malas, todas as nossas coisas, que estavam bem pesadas, inclusive. Então foi bem, assim, tipo, uma chegada bem caótica, assim, bem traumatizante. E aí a gente foi pra um café que tem aqui do lado do apartamento. E aí a gente comentou com a garçonete, assim, e ela nos indicou aí na Loja do Cidadão. Então, se você estiver morando aqui, planejando morar em Portugal, vá na Loja do Cidadão. Essa Loja do Cidadão é um local onde tem todos os serviços, quase todos os serviços públicos que são necessários em Portugal. Energia elétrica, tem água, a empresa da energia, a empresa da água, tem como tirar o documento, tem como pedir segunda via de documento, outros serviços ali que tem as finanças, né, tem também o registro, uma espécie de cartório, assim. Então, vá na Loja do Cidadão. A gente não tinha conhecimento da Loja do Cidadão, até uma das coisas que a gente pesquisou pouco antes de vir para Portugal. E outro aprendizado, assim, nesses 2 meses de Portugal é que, sim, faça as coisas presencialmente. Ajuda muito fazer as coisas presencialmente. Portugal é um país pequeno, então Portugal está se desenvolvendo em questão de tecnologia e burocracias. Então é um processo que fazer presencialmente vai ajudar, vai agilizar. E foi nessa Loja do Cidadão que a gente conseguiu de fato fazer a ligação de energia e conseguiu justamente fazer outros procedimentos que a gente precisava. Depois disso a gente precisava de um lugar para ficar, né? Mais um aprendizado, né? Tem uma reserva de emergência. É um dinheirinho ali que você junta um pouquinho se você estiver pensando em mudar de país, porque foi com essa reserva de emergência que a gente alugou um hotel no primeiro dia e a gente tava com a Lola, né? Então vai mais uma dica, a rede Ibis de hotéis, ela aceita pets. Então, se você tá viajando com um cachorro, tá precisando de um local pra ficar com o cachorro, fica no Ibis que eles vão aceitar. Não sei se são todas as unidades do Ibis, mas aqui em Lisboa a gente achou um Ibis que aceita. Levamos nossas coisas todas pra lá. E aí a gente decidiu ali no hotel o que a gente ia fazer, como que a gente ia fazer com o apartamento, em que lugar a gente ia ficar. Então a gente precisou alugar um Airbnb por uma semana. Foi um Airbnb que eu achei de última hora.
Eu vou até colocar assim o link o print aí pra vocês verem. Mas eu tava tão desgastada emocionalmente nessa primeira semana aqui de Portugal que eu nem filmei o Airbnb, assim, tirei poucas fotos, porque eu tava tão assim, tipo, cara, não quero, só quero resolver, assim. E foi um dos locais que a gente achou mais rápido, mais disponível e que também a gente conseguiu ficar lá. Então foi lá que a gente conseguiu, assim, se localizar na cidade, a gente conseguiu conhecer alguns lugares turísticos também, ficar bem no centro histórico de Lisboa. Então foi bom porque a gente tava bem ali no centro de Lisboa. Bom, gente, mas e aí a gente ia ter que morar aqui nesse apartamento em algum momento, né? Afinal de contas a gente tinha alugado, já tinha pagado o primeiro aluguel, já tinha pagado calção também. Isso é uma das coisas aqui de Lisboa, né? O aluguel é bem caro, então a gente já tinha despendido esse valor aqui. Então lá desse Airbnb a gente conseguiu contratar a dedetização, a gente contratou uma empresa. E aí nesse processo a gente veio até o apartamento num segundo dia para conseguir receber, né, a empresa da dedetização. Novamente, eu vim sozinha nesse dia, eu saí daqui assim, tipo, me coçando toda, assim, cheia de bolinha no corpo. Negociamos essa dedetização junto com o senhorio, né, pra que tivesse um desconto ali no aluguel, então isso a gente conseguiu, deu certo. E aí, gente, como já era esperado, a gente ia fazer isso no primeiro dia que a gente chegasse aqui, mas eu fiz então uma semana depois, que foi na IKEA, ou na IKEA, não sei muito bem como fala o nome da loja, mas essa loja era uma loja que eu queria muito conhecer. Gente, é bem difícil, tá, o sistema da IKEA, você vai num lugar, vê só o mostruário, e aí tu pega o nome das peças, e aí tu faz nos tablets que tem, ou tu faz no celular o pedido, e aí depois tu paga em outro lugar, e aí depois tu tem que retirar em outro lugar. Eu fui sozinha nesse dia também, porque o Matheus estava trabalhando, mas deu tudo certo, gostei, tem muita coisa barata realmente, tem muita coisa que vale a pena comprar. Tem umas coisas que são mais caras, assim, mas tem muita coisa de qualidade, então o mais barato é de qualidade, assim. E aí eu comprei algumas coisas básicas, né, comprei o colchão, comprei nossos primeiros lençóis, edredom, comprei ali pratos, panelas, comprei ali o básico pra gente se virar. E o legal do colchão é que ele é aqueles colchões que vem enroladinho assim, né? E que daí depois ele estufa. Então eu consegui carregar, trouxe pro apartamento e aí a gente conseguiu finalmente, né, se mudar pra Lisboa, conseguiu finalmente ficar nesse apartamento que a gente tá hoje. Bom, gente, outra coisa, né, que eu falei, consegui comprar, né, o tampo do vaso, porque além do vaso da descarga ali, do vaso sanitário, a descarga do vaso sanitário tá estragada, também não tinha o tampo do vaso, sabe, 20%. E aí eu comprei também nesse dia, consegui comprar o tampo do vaso e eu mesmo instalei, viu? Então se vocês precisarem ir aí aqui em Lisboa de alguém que instale, chamar. Então, aos poucos, assim, depois de todo esse processo da primeira semana, basicamente, a gente conseguiu se instalar aqui em Portugal. De fato, conseguir ver esse apartamento como um lar pra gente, né? A gente conseguiu se imaginar morando aqui nesse apartamento que a gente tá hoje. Compramos esse sofá, que não é muito confortável, mas ele já funciona pra gente conseguir aí, né? Ter um sofá pra gente na sala. Então, aos poucos, a gente começou a construir aqui esse apartamento em Lisboa. E uma das coisas também que a gente fez foi montar a nossa primeira mesa da IKEA, que foi bem legal esse processo de montar. Eu não sabia, né, que a IKEA é uma loja que tem esses móveis que são de fácil montagem, digamos assim, é pra ser fácil, então tem um manual ali, a gente montou a nossa primeira mesa. Conseguimos fazer o nosso primeiro almocinho na nossa mesa da IKEA, né, foi bem legal, foi um momento bem legal. Mas antes de tudo isso, a gente fez um baita faxinão pra poder morar aqui. Foi um dia, assim, que eu tava ainda lá no Airbnb, tava bem doente, porque nessa primeira semana que teve de impacto, assim, acho que eu fiquei tão estressada que eu acabei ficando doente. Tava de máscara, de luva. Eu até gravei umas imagens desse faxinão. E foi depois dessa faxina e foi também montando os móveis que a gente conseguiu ter esse sentimento, assim, de casa aqui no apartamento. E aí, gente, chega no mais um aprendizado que eu tive aqui em Portugal, que eu acho que é o aprendizado mais importante que eu tô tendo nessa fase aqui, morando aqui, que é ter paciência. A gente precisa ter paciência, assim, como imigrante, como alguém que tá disposto a morar em outro país, ou seja, deixar as coisas que você tem num país, a não ser, claro, que você tenha toda a estrutura necessária, né, que você tenha muita grana pra conseguir, tipo, já chegar com um apartamento montado, mobiliado. Não é fácil conseguir esse apartamento aqui em Portugal, em Lisboa e na Europa de maneira geral, né, a habitação é um problema, existe essa crise de fato, né, tudo é muito caro. A não ser que você tenha isso, né, essa estrutura toda, que não é o meu caso, não é o caso do Matheus. A gente precisa ter paciência de construir as coisas aos pouquinhos, né, então precisa ter paciência de, cara, não deu certo dessa vez. Contratamos
A dedetização, bom, tem que esperar 48 horas para entrar no apartamento, tem que limpar, tem que ir lá comprar, não dá para comprar todos os móveis de uma vez só, tem que comprar aos poucos. Primeiro o colchão, a gente ficou com o colchão no chão, depois compramos uma cama, compramos a segunda mesa, então tem que ir aos poucos mobiliando o apartamento, então precisa ter paciência, gente. Depois então de estar instalado aqui em Lisboa, chegou o momento da nossa primeira viagem aqui em Portugal. Nós fomos de carona até Ericeira, uma praia que fica mais ou menos 35 quilômetros aqui de Lisboa. Foi bem legal a experiência de ir, assim, é uma praia muito legal, muito giro, como eles falam aqui, né? Giro é tipo legal aqui em Portugal. E foi incrível ver o mar depois de alguns meses, depois de longe de Floripa, né? E essa praia, inclusive, é famosa por ter bastante surf, assim como a Ilha da Magia, né? Então eu acho que ver o mar e ver essa praia, assim, me trouxe um sentimento também um pouquinho mais de casa. E aí vai mais uma descoberta sobre mim, que talvez eu não teria essa descoberta se eu não tivesse me mudado pra Portugal. É que eu sou o tipo de pessoa praieira, gente. Eu gosto de praia, gosto de mar, gosto de estar na areia, gosto de passar um dia inteiro numa praia torrando no sol. E eu não tinha essa dimensão antes de vir morar aqui. Na verdade, eu achava que eu nem gostava tanto de praia. Acho que migrar também é um processo de descobrir novos lugares, né? Mas também de se descobrir através desses novos lugares. Então acho que esse tem sido também um dos processos mais legais aqui de morar fora do país. Eu não sabia, ninguém me contou, ninguém me disse. Então foi bom ter aprendido isso aqui em Portugal. Outro local que eu conheci aqui nesses 2 meses de Portugal foi o Cabo da Roca. E ele fica mais ou menos 40 quilômetros aqui de Lisboa. E a gente foi também de carro, fomos de carona também. Mas é super fácil de conseguir o transporte coletivo até lá. Se você tá aqui em Lisboa, tem vários transportes coletivos que passam pra lá. Carris é a empresa que é aqui do transporte coletivo de Lisboa, então tem a Carris, tem a Carris Metropolitana, que essa Carris Metropolitana é a que faz o transporte entre as cidades da região metropolitana de Lisboa. Como o Cabo da Roca fica em Sintra, é outra cidade, então é necessário também pegar essa Carris Metropolitana. Então é viável de conseguir fazer esse trajeto também de transporte coletivo, tá? E a maioria das pessoas faz de transporte coletivo também. Então foi bem legal conhecer o Cabo da Roca, que eu nunca tinha ouvido falar, que morando aqui em Portugal eu ouvi falar e tive também, né, o prazer de conhecer o Cabo da Roca. E como eu falei, eu nem sabia, mas esse é o ponto mais ocidental da Europa. Ou seja, o ponto mais pertinho do Brasil, tá, gente? Na verdade, quando tu sai do Cabo da Roca, tu chega nos Estados Unidos, né? Se for uma linha reta. Mas ele também é o lugar mais pertinho do Brasil aqui da Europa. E o que me fez, né, apreciar a vista, e esse que é um dos destinos mais emblemáticos de Portugal, a gente pode dizer, foi também a experiência, né, que o local me provocou. Porque conhecer o Cabo da Roca, de uma certa forma, é uma lembrança de que é possível, sim, atravessar, né, um oceano, se aventurar no desconhecido e quem sabe gostar desse desconhecido, né? É inclusive no Cabo da Roca que tem essa placa famosa aí do Camões, né, do poeta Camões. Foi uma experiência bem importante, assim, para refletir um pouquinho mais sobre o processo de migração. E acho que isso é uma das coisas também que eu descobri aqui nesses 2 meses em Portugal, de que refletindo um pouco sobre o que é estar aqui, de que a gente só consegue conhecer algum lugar, né, ter um novo lugar para conhecer, se a gente abandona um pouquinho alguma coisa, né, se a gente deixa para trás alguma coisa. Então, conhecer o Cabo da Roca foi uma lembrança, assim, de que sim, é possível você atravessar um oceano, conhecer uma nova terra, chegar numa nova terra, chegar num novo ponto de terra, né, e gostar dessa nova terra e se aventurar e ter descobertas sobre você mesmo, ou sobre outras pessoas, ou sobre outros lugares. Acho que esse também é um dos pontos positivos de estar aqui em Portugal, né? A gente tá em Lisboa e logo a gente tá num lugar super histórico e super importante, que te faz também ter várias reflexões sobre você mesmo, assim. Então acho que esse é uma das coisas também que ninguém me contou sobre morar fora do país, que eu acabei descobrindo aqui. Bom, e aí a gente chega na nossa terceira viagem aqui em Portugal, que foi Santarém. A gente foi visitar Santarém. Na verdade, a gente não foi visitar Santarém, a gente foi até Santarém, porque como eu tô aqui com o visto de estudante, né, isso é um processo que todo estudante tem que fazer aqui, tá? A gente tem que vir com o visto de estudante, depois a gente tem que entregar a nossa documentação para ter autorização de residência aqui em Portugal. E essa autorização de residência, ela é feita na AIMA, que é a agência de imigração aqui de Portugal. Mas, eu não sei se vocês sabem, eu sabia, mas não tinha uma dimensão um pouquinho real, porque a situação da imigração aqui em Portugal
Portugal, ela sim está complicada. Digo isso porque é um serviço que muita gente está mudando para Portugal, muita gente está pedindo para morar em Portugal, ou seja, está entregando os seus documentos de solicitação de autorização de residência em Portugal. Portugal, como eu já falei, é um país pequeno, é um país que os serviços talvez não estivessem tão preparados para essa alta demanda que está chegando aqui de imigração. Foi um processo que foi um pouquinho frustrante. Tinha, né, o agendamento para autorização de residência na AIMA. Foi feito lá no consulado de Portugal, antes de eu vir para cá. Lá no consulado de Portugal, lá de Curitiba. Então, antes de eu vir para cá, eu sequer fui atendida. Eu cheguei lá e descobri que meu agendamento tinha sido cancelado e que eu teria que reagendar. Eu não consegui reagendar até agora, o processo é bem burocrático. Mas isso tem acontecido com muitas pessoas. Vai aí mais uma descoberta de Portugal e vai também aí mais um aprendizado de que sim, os processos são burocráticos e de que sim, a questão da imigração está complicada aqui de uma maneira geral. Acho que é importante falar assim que o momento do país, né, tem acontecido, né, um crescimento da ultradireita aqui, do partido de ultradireita aqui, que é o Chega, né? Então acho que talvez as notícias no Brasil estejam mais, né, relacionadas ao partido, né, o Chega. Tem sido mais difícil assim, eu sinto que não é uma coisa diretamente conectada, né, mas indiretamente conectada. Tem sido mais burocrático esse processo, né, dos documentos, da documentação. Muita gente tem pedido auxílio a advogados, a profissionais, e esse processo às vezes é um pouquinho burocrático. Como eu falei, as coisas são muito assim, tem um telefone para você ligar, mas o telefone nunca atende, tem um e-mail para mandar, mas eles nunca te respondem o e-mail, e aí tem um sistema ali que não funciona muito bem. Melhor ir presencial, aí quando você chega presencial, o agendamento foi reagendado e tá cheio de gente, tem uma fila enorme. Então é um processo que demanda, novamente, mais um aprendizado que eu falei também, que é paciência. Mas vamos falar um pouquinho da nossa viagem para Santarém. Bom, a gente saiu de casa bem cedo, né, às 6 da manhã, tava à noite ainda, como vocês podem ver, e a gente foi até a Estação Oriente, que é a rodoviária de Lisboa, digamos assim. É de lá também que saem os trens, ou os comboios, como eles chamam aqui em Portugal. A viagem, ela foi bem rápida, confortável, com uma baita vista. A gente pagou 26 euros para ir até lá. E chegando em Santarém, né, a gente chegou na estação de trem deles. É uma estação muito fofa, é bem pequenininha, parece uma coisa de filme, assim, de série, de novela antiga, sabe? Uma experiência interessante de ver, né? Uma cidade menor de Portugal, diferente de Lisboa. Então acho que também valeu a visita. E essa daí sou eu, chateada, cansada no trem de volta. O Matheus já tá dormindo apagado. Mas basicamente eu quero encerrar esse vídeo de um jeito feliz, porque eu acho que essa experiência, né, de imigração, essa experiência lá na agência de imigração, ela não resume a experiência que é morar em Portugal. É muito desafiador estar aqui, assim, é um processo que eu como pessoa tenho evoluído bastante nesses 2 meses. Acho que tava faltando fazer esse relato um pouquinho mais sincero, emocional, seja lá o que for aqui no canal. Eu acho também que eu quero utilizar esse canal para passar informação, né, mas também para ter um registro do que eu tô passando aqui. Acho que às vezes a gente é levado a acreditar que mudar de país, ir pra Europa, viver num país da Europa é super fácil, mas não é fácil. Mas também tem muita coisa boa. Então eu queria terminar esse vídeo assim falando que sim, o processo de imigração aqui em Portugal tá um pouquinho mais chato, mais burocrático. Mas se você tem esse desejo, busque informação. Eu espero que poder ter passado algumas informações importantes, relevantes. Então eu espero que esse vídeo também seja uma forma de inspirar você se você tem esse desejo, e também seja uma forma de você entender que mudar de país, como qualquer mudança, não é uma coisa fácil, é uma coisa que tem que desejar muito, tem que querer muito. E vão ser vários obstáculos, vários desafios, mas eu acho que isso também é bom pra gente amadurecer, pra gente ter mais maturidade como pessoa, e também pra entender qual vai ser a nossa reação frente aos desafios que acontecem. Assim, acho que em muitos momentos eu achei que eu ia me desesperar, ficar maluca, mas não me desesperei. Teve alguns momentos que eu me desesperei, sim. Mas eu acho que é muito sobre criar, assim, esse repertório de maturidade, de como a gente lida com as coisas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Mas eu quero terminar esse vídeo, como eu falei, com uma das coisas que eu mais gosto aqui em Portugal, que é comer um pastelzinho de nata, tomar um cafezinho. Essa é uma descoberta muito boa. Comam pastéis de nata quando vierem aqui para Portugal, porque é uma das iguarias aqui deste país. Eu quero terminar esse vídeo com a gente comendo um pastelzinho de nata e tomando um cafezinho. E é isso. Bom, gente, então vou fechar esse vídeo, né, indo ali comer um pastelzinho de nata, que gostamos muito. E a gente vai até na chuva comer pastel de nata, porque é bom demais. Delícia. E é bem pertinho de casa, então assim, junta o útil ao agradável, não é mesmo? É mesmo. É uma das coisas que tu mais gosta de Portugal, amor? Com certeza.
É muito bom. Eu não tava esperando. É muitas palavras que ele fala sobre Portugal, é incrível. Bom, gente, cortou o vídeo no depoimento mais importante desse vlog, que era quais as outras coisas que o Matheus gosta de morar em Portugal. Fala pra nós. Boa, agora eu tô mais preparado também. Tá. E eu gosto muito do transporte público daqui, tanto o metrô quanto os ônibus são muito bons, assim. É uma cidade que não tem muita linha de metrô, por exemplo, como São Paulo, né, e tal. E os ônibus também funcionam muito bem, tem bastante linha, os acessos são fáceis, né? Também é muito bom. Algumas comidas aqui são muito boas também, muito parecidas com as brasileiras, por exemplo. Tipo, o prato feito deles é igual ao nosso, só não vai o feijão. Isso, as paisagens, tem uma cara de Europa, assim, é diferente. Todo tempo se sente num lugar diferente, realmente. E outra coisa que eu tinha comentado também é o português, né? Estar na Europa, num país falante de português, tem muitas vantagens, assim. Eu acho que é mais difícil quando você tá, sei lá, na Bélgica ou na França, Na ou Alemanha, na Holanda. Então é isso, essas são as coisas favoritas, dentre outras muitas, assim. E é isso. É isso, gente. Vamos acabando esse vídeo por aqui hoje. E se você gostou, se inscreva no canal, também deixa aquele comentário, aquela curtida. E continua acompanhando aí o canal, que eu vou mostrar ainda muitas coisas dessa nossa temporada aqui em Portugal. É isso. Beijo.